O meu nome é Renata, eu sou docente do curso de Medicina da Regional Jataí. Eu tenho quase 3 anos completos já de UFG. E a minha graduação é em Farmácia Bioquímica, me graduei em Alfenas, na Federal de Alfenas. Depois fiz minha pós-graduação, mestrado e doutorado na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, que é a minha cidade natal também. Bom, sobre a minha trajetória acadêmica, já na graduação, não sei se por sorte, mas eu atribuo isso mais a docentes bem preparados, que me receberam no curso de farmácia em Alfenas com uma facilidade muito grande para tentar proporcionar para mim a acessibilidade dentro da universidade. Era uma universidade que na verdade ainda era escola de farmácia e odontologia de Alfenas, com poucos recursos também, uma faculdade no interior de Minas Gerais e que não tinha muita estrutura que garantisse o acesso para os alunos que chegavam naquela época, em 2003. Mas já na minha chegada, uma coisa que me marcou bastante foi que no próprio dia da matrícula, o diretor do campus de Alfenas e também a pró-diretora de graduação, o professor Erli e o professor Maciro, eles já naquele dia se reuniram comigo, os meus pais e os professores do curso de farmácia, e nós visitamos todas as instalações de laboratórios da hoje Unifal, e para ver onde eu teria que estar para ter as aulas e o que a faculdade precisaria fazer para me acolher. E realmente, durante os 4 anos de graduação, eu tive assim, a colaboração de todos os servidores, todos os docentes, para tentar garantir o meu acesso durante as aulas. O curso de farmácia é um curso que tem muitas aulas práticas, nem todos os equipamentos eu conseguiria usar sem o auxílio de um colega ou do professor. As técnicas no laboratório, às vezes o desenvolvimento de algumas delas era mais difícil para mim, mas eles procuravam facilitar da maneira possível. E algo também que me deixava muita vontade é que os próprios professores, eles sabiam visualizar aquilo que eu tinha condições de fazer e aquilo que as minhas limitações poderiam tornar mais difícil para ser feito. E isso era muito tranquilo entre o grupo de docentes, nunca houve nenhuma objeção, nenhum impedimento por parte de nenhum dos docentes do curso de farmácia e mesmo dos outros cursos que eu procurava às vezes para fazer algum curso extracurricular, um estágio, e sempre era acolhida de uma maneira muito gentil por todos eles. O que não queria dizer que eles facilitassem alguma coisa para mim. Eu fazia tudo como todos os outros alunos deveriam fazer, mas dentro daquilo que eu conseguia. Por exemplo, se para utilizar um determinado instrumento no laboratório eu não conseguia utilizar, o professor pedia numa avaliação que eu, por exemplo, descrevesse passo a passo tudo que deveria ser feito naquele experimento, se eu tivesse condições de usar aquele instrumento. Então tudo ocorreu assim, na prática dessa maneira, em todos os 4 anos de graduação. E era uma época em que não se discutia muito. Se eu não me engano, nem havia um núcleo de acessibilidade dentro da faculdade. Então isso não era muito discutido, os professores não tinham formação docente voltada para esse assunto. E mesmo assim isso foi acontecendo naturalmente. É onde eu vejo, do meu ponto de vista, que às vezes garantir a acessibilidade para os nossos alunos depende muito mais da nossa vontade como docente do que da disponibilidade de recursos.
para fazer isso. É claro que nós não podemos substituir, né, a acessibilidade física, estrutural da instituição pela boa vontade do docente, né, nem a disponibilidade de recursos humanos, né? Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Mas eu já enfrentei situações também, né, quando fui professora substituta, né, de uma universidade federal também, em que a universidade tinha o seu núcleo de acessibilidade muito bem estruturado, garantia, né, para um aluno, na época que tinha deficiência auditiva, eles garantiam os recursos que ele precisava, porém, os docentes, entre eles, né, nós tivemos o caso de um professor que não aceitou que esses recursos fossem utilizados pelo aluno. Então, uma coisa não pode substituir a outra, elas têm que caminhar juntas. Mas também não adianta ter só a estrutura, né, e não ter a colaboração, né, do corpo docente e também dos servidores, né, das universidades. Durante a minha pós-graduação também eu encontrei mais barreiras físicas, né, dentro da universidade, e isso se relacionava à falta de rampas, né, de elevadores. Depois, quando foram implantados alguns elevadores, infelizmente foram utilizados para transporte de carga e aí acabava estragando e a gente não tinha como utilizar, né, para ter acesso aos laboratórios e às salas onde haveriam as aulas, né, da pós-graduação. Mas entre o grupo de professores também, né, eu não encontrei nenhuma dificuldade. Naquela época, né, já na minha pós-graduação, já se começava a discutir esses temas, né, nos cursos de formação docente. Os meus professores da pós-graduação participavam desses cursos, mas ainda era tudo muito inicial, né, o trabalho. E hoje eu retorno a essas duas universidades e vejo o quanto já melhoraram, né? Se já havia uma facilidade, né, agora é ainda maior. Quando eu penso, né, aqui dentro da Regional Jataí, da UFG, né, na situação de receber um aluno com alguma limitação física, visual ou auditiva, eu vejo que para nós essa realidade ainda vai ser um pouco diferente daquilo que eu vivenciei, né? Ainda não tive a oportunidade, né, de ter um aluno com alguma limitação, o que eu acho que vai ser muito enriquecedor quando, né, a gente puder vivenciar essa experiência, mas eu vejo que a gente ainda vai encontrar algumas dificuldades, principalmente relacionadas à estrutura, né? A Regional Jataí, ela dispõe de poucos recursos, né? A estrutura ainda é precária para acessibilidade, né? Eu ministro as minhas aulas aqui no campus Riachuelo, mas outros cursos, né, eu cheguei a ministrar algumas aulas também no campus Jatobá, e lá a distância entre os blocos, né, de salas de aula já é uma barreira que eu acredito que esses alunos vão encontrar. Nós tivemos a felicidade de conseguir de Goiânia, né, que fosse cedido um carro para adaptação de uma plataforma para o transporte de cadeirantes. A Regional Jataí fez a adaptação do carro, mas ainda não conseguimos usar esse carro, né? Nós temos até projetos parados, né, para essa utilização, porque ainda falta contratação de recursos humanos, dos motoristas. Mas essas situações a gente vai solucionando ao longo do tempo, né? E enquanto elas não são solucionadas, colocar acessibilidade para os alunos com alguma limitação fica mais dependente da atuação, né, dos servidores que nós já temos na regional e também dos docentes. Eu penso que se nós recebermos hoje um aluno em qualquer curso, não só na medicina, que é onde eu trabalho, mas em qualquer curso da regional, nós vamos encontrar muitas dificuldades em relação à estrutura física, em relação à disponibilidade de recursos humanos para acompanhar esse aluno, ao acesso dele, né, nos laboratórios, enfim, nas atividades que ele for exercer, principalmente
naquelas que acontecem fora do campus da universidade, né, nos estágios. Então, nesse sentido, nós ainda vamos enfrentar muitas barreiras, mas que dependem, né, da nossa união entre docentes, discentes e servidores, né, para que elas sejam superadas, né? A legislação nos garante isso, né, e se a gente unir forças, né, a gente consegue, né, superar essas dificuldades. Mas sempre enfatizando isso, né, uma coisa não substitui a outra. E eu vejo com muito bons olhos, né, a oferta dessa formação docente, né, não só para os docentes da UFG, mas de outras instituições também, e de repente que poderia se estender até para o ensino médio, ensino básico, né, no que diz respeito ao acolhimento, né, e a integração dos alunos com algum tipo de limitação, né, ou alguma diversidade, né, física, visual, auditiva, neurológica, no sentido de garantir o acesso. E isso não é nenhum favor, né, é algo que é direito de todos nós, principalmente se nós pensarmos que uma pessoa que hoje não tem nenhuma limitação de acesso, né, de um momento para o outro ela pode, né, vir a se ver numa situação limitada. Ou se a gente pensar também que a universidade ela tem o papel de atender a toda a comunidade, então atender ao idoso, a gestante, né? Então, em todos esses sentidos, é muito importante que esse tema seja discutido, né, mas não só discutido, sejam elaboradas propostas, né, para solucionar esses obstáculos e que haja um empenho, né, da universidade e também de outros órgãos públicos, principalmente do Poder Judiciário, para que essas sugestões sejam colocadas em prática, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, da discussão, né? Mas também não pode ficar só na discussão, a gente precisa caminhar juntos, né, para tentar colocar tudo isso, né, em vigor, né, para que tudo isso se realize efetivamente.